Graças, pais amados, Pastor Joimar com vocês, aqui no canal do Pregador Cristão Reformado, trazendo aqueles textos direto do original, com traduções e também comentários para o nosso devocional, para o nosso mútuo crescimento espiritual. Você que é professor de escola bíblica, você que é evangelista, pregador, vale a pena nós debatermos temas sobre a Bíblia para o nosso crescimento. Hoje nós teremos, em nossa devocional, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Vamos ler? Pros Efésios, kai rimas ontas necros, 2, paraptomasin, kai tais amartiais rimon, e vós que estáveis mortos nos delitos vossos e nos vossos pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Rodeteos, plusios hon en elei diaten polen agapen auto, en ecapesen rimas, rodemas teos, Deus, plusios hon en elei. Então Deus, sendo rico, plusios hon elei, em misericórdia, diaten polen, por causa de aqui, conjunção vai ser por causa de, do muito amor dele. A tradução original seria essa, em quem nos amou. Estamos aqui com o aoristo. Então, e por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que ele para agora e diz para a alegria da igreja, do pecador. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o epístola aos Efésios, foi uma epístola enviada para os cristãos da cidade de Éfeso e imediações igrejas que rodeavam essa igreja principal. Foi escrita com o propósito de que a igreja mantivesse a unidade recebida em Cristo. A igreja em si mesma já herda a unidade em Cristo, mas ela deve manter essa unidade. Portanto, o apóstolo Paulo escreve uma igreja predominantemente constituída de gentios. Gentios, na linguagem bíblica, são aquelas pessoas que não têm etnia judaica, raízes judaicas, mas vêm até a fé cristã, ou no Antigo Testamento, até ao Templo de Jerusalém, e se agregam à religião de Abraão, à fé de Abraão. E no Novo Testamento, esses gentios, recebendo a palavra do Evangelho, creem em Jesus e agora são trazidos para a fé. E em Éfeso constitui uma igreja lindíssima, com predominância gentílica, mas também haviam judeus ali naquela igreja. Então, o apóstolo Paulo escreve para mostrar àquela igreja que ela deve manter essa unidade. É o tema central da carta aos Efésios. Quando for pregar, não se esqueça disso. É o tema central da carta. E o apóstolo Paulo vem trabalhando este tema, começando no capítulo 1,
onde ele fala a respeito das bênçãos que recebemos em Cristo. E é interessante, no capítulo 1, Paulo vai trabalhar várias vezes o termo ele nos tem abençoado, 1:3, assim nos escolheu nele, para nós sermos irrepreensíveis, nos predestinou para o louvor da sua glória, para ele, com a adoção de filhos, no qual nós temos a redenção, derramou abundantemente sobre nós. Veja, Paulo começa a sua carta de unidade lembrando uma unidade, nós, e depois ele vai, no capítulo 1 ainda, para prepararmos para o 2, então ele vai falar de convergir nele, em Cristo, na dispensação plenitude dos tempos, nele de qual fomos também feitos herança. Nós fomos feitos herança, para o propósito daquele que te chamou. E aí então, ele fala, a qual também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Nós, vós, e aí, no verso 15, por isso também eu. Veja, a ideia de Paulo é fantástica. Para que haja unidade, primeiro temos que pensar nos outros, depois no próximo e depois em mim, e por último em mim. Então, começamos a pensar em unidade quando nós pensamos no coletivo, depois no outro e por último em mim mesmo. Então, no capítulo 2, ele vai dar a explicação por que termos esse pensamento humilde. Lembre-se, nas suas cartas ele sempre aponta para a humildade encontrada no próprio Jesus. Filipenses, ele fala a respeito disso. Tem de vós mesmos a mesma humildade que houve também em Cristo Jesus. Lembra-se? Então, neste texto, a respeito do todos nós fomos tirados da morte, das trevas da morte, para a vida em Jesus Cristo. Esse é o tema desta perícope, desta passagem, que nos dá a entender que a morte era, e a ira de Deus, era a nossa antiga herança, antes de conhecermos a Cristo. Veja, do capítulo 2, versos de 1 a 3, ele nos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Por que Paulo usa delitos e pecados? Por que ele usa dois termos? Porque, veja, uma igreja que continha judeus poderia pensar, eu nasci da semente pura de Abraão, mas ele nunca poderia dizer, nunca quebrou a lei de Deus. Lembra-se de Jesus comentando com os fariseus na ocasião da tentativa de apedrejamento da mulher adúltera? Quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ali o fariseu tinha a ideia de que não teria ali quebrado uma lei, mas pecado ele poderia ter cometido algum. O judeu pensava que o gentio vivia em pecado e, quanto a si mesmo, ele sabia que poderia quebrar alguma lei de Deus. A quebra da lei é um delito. Então, ninguém fica impune. Delitos e pecados. Paulo une esses dois termos. Poderia ter falado só pecado ou só delito, mas ele une os dois termos para que nenhum dos grupos pudesse acusar ao outro. Nenhum judeu se justificasse. Então, ele diz, nos quais andastes outrora. Andar aqui não é simplesmente uma roupa curta ou uma aparência física, porque é possível que existam pessoas que pensem que a forma de andar em si, da vestimenta, em si seja simplesmente pecaminosa. E é claro que existem escândalos e exageros, mas aqui o andar é viver, no qual vivia outrora. Afinal de contas, quando nós estamos conversando com alguém, perguntamos, olha, como tem andado a sua família? Como anda o seu pai? Não está perguntando como é que você anda, passo após passo, pé por pé. Ou perguntando sobre sua vestimenta, mas sobre o seu proceder, sobre o seu modo de vida. Então, nos quais andastes outrora. Esses, a qual Paulo está escrevendo, predominantemente gentios, eles viviam uma vida longe de Deus, afastados da lei do Senhor, em pecados, em delitos. Então, segundo o curso deste mundo, o enredo deste mundo.
Mas tem mais. Segundo o príncipe da potestade do ar. O que é príncipe da potestade do ar, Paulo? No texto original, vai ser praticamente a mesma coisa que o nosso português. Olha no verso 2. Eu vou marcar aqui. Então Aiona tu cosmo tutum, segundo o curso deste mundo, cataton arconta tes exousias tu aeros, segundo, conforme o arconta, o príncipe da potestade do ar, aeros, tu pneumatos tu non, o espírito que agora energuntus, ele energiza, a palavra energel, né, da palavra energel, ele dinamiza o pecado já existe no ser humano, mas ele utiliza este pecado para dominar sobre essas pessoas, tá? Nos filhos da desobediência. Então, aqueles ouvintes, todos os demais, pode ser até você que me escute agora e não tem ainda se rendido aos pés de Cristo, à servidão de Cristo, para servi-lo como seu Senhor e Salvador, todas essas pessoas andam, segundo a própria Escritura, sob a autoridade do príncipe das trevas, o príncipe do poder do ar, porque o diabo ele vive num mundo espiritual, comandando pessoas nos seus corações que estão entregues ao pecado. Pessoas que, por vezes, são pessoas que têm um coração generoso, porém, não saíram da servidão do príncipe das trevas e declaradamente se renderam a Cristo.